Nós vamos agora, neste momento, quem trouxe a sua Bíblia, pode dizer amém. Diga aleluia! Você, neste momento, pega a tua Bíblia e vai abrir, já pegou a tua Bíblia, né? Você vai abrir comigo, nesta hora, nos Atos, capítulo 16, versículo 31, 32, 33 e 34. Não vou demorar muito, porque hoje é culto de ceia também, né? Mas eu pergunto, quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Posso ler? Eu fico feliz quando todo mundo está cultuando, está junto. Não fico feliz quando o pessoal fica saindo e indo para outras igrejas, né? O teu lugar é que digam amém. Amém. Atos, capítulo 16, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e eles disseram, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vocês podem repetir o 31? No versículo 32 diz assim: e lhe pregava a palavra. E lhe pregava a palavra do Senhor e para todos os que estavam na sua casa. Versículo 32. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. 34. Levantando-os à sua casa, ou seja, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, na crença em Deus, no Deus vivo, e alegrou-se com todos os seus. Agora preste bem atenção, que nós lemos aí. E ele disse, eles quem? Paulo e Silas. Ele disse para quem? Para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo em tua casa, ainda de pé. Aí ele parou, porque Paulo e Silas disseram dessa forma? Porque o carcereiro estava com uma espada apontada para sua barriga, para se suicidar, porque havia acontecido um terremoto e todos ficaram soltos. Então ele falou assim: eu vou morrer, eles vão acabar comigo. Aí ele pegou a faca, aquela espada para te matar. Aí Paulo gritou: não faça isso. E então disse: o que eu hei de fazer? Eles vão acabar comigo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí o outro versículo diz assim: e Paulo e Silas continuaram a pregar. Aqui está dizendo: e pregava a palavra a todos que estavam ali, tanto para o carcereiro e sua família, como também para os prisioneiros, porque nenhum deles fugiram. Eles ficaram ali porque estavam perplexos, estavam impressionados com o terremoto que havia acontecido, que foi simplesmente o toque do dedo de um anjo. Diga aleluia. E depois que ele pregou, naquela mesma hora, você leu aí no 33, ele, tomando eles consigo, na mesma hora, lavou os ferimentos, né, daqueles que estavam presos nele. Tinha muitos ferimentos, porque estavam presos ali, mas eles apanhavam. Quando eles acreditaram na palavra, antes da gente continuar, eles aceitaram Jesus, eles lavaram ele, tiraram aquelas manchas e desceram as águas e batizaram. Ainda naquela mesma noite, o carcereiro que havia convertido, tanto ele como a sua casa, pegou os prisioneiros, Paulo e Silas principalmente, e levaram todos eles para a sua casa. Ele levou, e ali provavelmente foi um banquete com todo aquele povo, não para matar a fome da carne, mas para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, que fez mudança na vida de todos que estavam ali. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está neste lugar. Amém? Eu quero tomar como tema dessa minha palavra hoje: entrarei em sua casa. Qual é o tema mesmo? Quando a palavra de Deus entra na casa de alguém, tudo é transformado, porque onde Deus está, o mal não pode operar. Na leitura que fizemos agora, a casa do carcereiro foi totalmente transformada. Isto é, mulher, filhos e empregado, que naquela época chamava servos, e os prisioneiros que estavam junto com Paulo. Digam amém. Foram transformados. Fala, transformado. Quando o anjo do Senhor tocou nas grades, nós falamos agora há pouco, né, no cárcere, as correntes
abriram, se arrebentaram, as grades se abriram e todos eles ficaram soltos. A Bíblia diz aqui que Paulo então e Silas continuaram a pregar para todos eles. Foi o milagre que havia acontecido. Todos aqueles que estavam ali receberam Jesus como Senhor e Salvador. Tanto o carcereiro como sua esposa, seus filhos, seus servos, você lê, você deixa bem claro, e os prisioneiros que havia recebido o Senhor Jesus como Salvador. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus entra na casa de alguém, ele entra para transformar. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, o que estava acontecendo? A Bíblia diz que ela estava acamada, estava sem ânimo, totalmente desanimada, sem disposição, estava doente e queimando de febre. Você sabe que quando a pessoa está com febre, ela não tem ânimo. Pode estar fazendo o maior calor, ela está com frio. Não é verdade? É ou não é? Quem já ficou com febre aqui? Já teve febre? E quase todo mundo, né? Eu já tive também, viu? Então, não é fácil. Então, quando Jesus entra na casa, ela estava acamada, ela estava totalmente desanimada, ela estava ali deitada, parecendo que ia morrer. Mas quando Jesus entra, o milagre acontece. Digam aleluia. Ao receber Jesus na sua casa, a febre, as dores, o cansaço, o desânimo desaparece daquela casa, tanto da casa como do corpo dela. E ela então levantou alegre, porque isso havia desaparecido, instantaneamente sumiu. Ela disse: mestre, continua na minha sala com seus discípulos, então eu vou até a cozinha fazer algo para vocês. Ela estava totalmente animada. Quando Jesus entra, tudo se transforma. Diga aleluia. Não tem aquele hino aí, entra na minha casa? Entra na minha casa. Ele está falando de Jesus, para entrar na tua casa. A porta que abre para anunciar as boas novas, a Bíblia deixa bem claro, ela é amparada, ela é protegida por Deus. Deus protege. Você vai entender durante a minha fala, que não vai ser longa, porque nós temos ceia e apresentação. As doenças, quando Jesus entra, as doenças perdem as forças. A inveja não acha mais lugar. E a paz passa a reinar ali, porque onde Deus está, o mal não pode operar. Diga aleluia. É isso que acontece quando abrimos a porta para Jesus Cristo, para uma célula, para um culto familiar, para uma oração com a família, para uma leitura da Bíblia com a família. Tudo vai se transformando, porque a presença maior, a presença mais poderosa é de Deus. Ela vai entrando, vai expulsando a presença do mal. Eu falei domingo passado e repito: nosso coração, pelo que entendemos, só tem maçaneta por dentro. Só você pode abrir o seu coração, mais ninguém. O diabo entra no coração das pessoas, não é porque ele bate para entrar, não. Ele arromba a porta do coração e entra, e faz as pessoas uma desgraça. As pessoas ficam totalmente desamparadas. Mas Jesus, ele é educado, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Diga aleluia. Quantos aqui têm certeza que Jesus está ceando com você e você está ceando com ele? Diga amém. Então aquela mulher foi totalmente transformada. Ela ficou tão firme que ela disse: eu vou para a cozinha fazer alguma coisa para vocês. E levantou e foi fazer. Eu não sei se ela fez bolo, sei que ela fez café, eu não sei. Mas ela fez bastante, porque Jesus não estava só, Jesus estava com os seus discípulos. Digam amém. Ah, mas na minha casa não tem nada. Mas quando Jesus entra, tudo se multiplica, tudo é abençoado, porque Ele é o Senhor. Diga graças a Deus. E um outro exemplo aqui muito importante, quando abrimos a porta para o Senhor Jesus, ou para a obra de Deus. Quando Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa, o que aconteceu? Houve uma explosão de alegria na face de Zaqueu. Jamais ele sonhava, ter Jesus em sua casa. E Jesus já falou para ele: me convém pousar na sua casa. Poxa, Jesus, ele ia jantar,
se lavar ali, jantar e depois pousar, dormir na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou muito alegre. Agora veja bem, a Bíblia diz que ao entrar na casa, ao entrar na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que houve uma mudança radical. Zaqueu, ele se arrepende de todos os seus erros, porque Zaqueu não tinha pai. Onde ele passava pelas ruas, a pessoa chamava ele, ei, baixinho ladrão, porque ele era de pequena estatura. Então ele ia num parque, talvez com seus filhos, as pessoas apontavam para ele, eis aí o ladrão. Então ele não tinha paz. Onde ele entrava, todo mundo, ele era mal visto pelas pessoas. Por isso ele disse, eu preciso de mudança. E quando ele escuta Jesus olhar para ele e dizer assim, desça depressa, ele ficou impressionado, porque ele nunca encontrou com Jesus, nunca teve um diálogo com Jesus, nunca tinha visto Jesus de perto. Ele estava na árvore, queria conversar com Jesus. Jesus já levanta os olhos para ele, sem saber quem era ele. Zaqueu, desce daí. Eu fico pensando, como ele falou, meu Deus, como ele sabia o nome? Quem falou que eu estou aqui? Quem falou que eu me chamo Zaqueu? E ele ainda quer posar na minha casa? Porque Jesus te conhece antes de você ter chegado a essa terra. Você veio aqui porque Ele determinou a sua vinda. Você veio a esse mundo, a essa terra, porque Ele determinou. Você está vivo hoje, agradeça a Ele pelo ar que você respira, por você estar vivo. Muitos que morreram queriam estar louvando ao Deus, queriam estar vivendo, mas já foram embora. Mas você está vivo. Se você está vivo, está aqui, então louve ao Senhor constantemente. Agradeça a Ele pelo ar que você respira. Agradeça a Ele pelo pão que você come, pelo privilégio de você poder trabalhar e comer. Digam amém. Agradeça a Ele por tudo. Digam aleluia. Então, Zaqueu se arrependeu de tal forma que ele virou para Jesus e disse assim, Senhor, estou pronto para pegar metade da minha riqueza e repartir com os pobres. E darei 4 vezes mais àquele que vier reclamando que não conseguiu nada, que não recebeu nada. Aí Jesus olhou para ele, estava cheia a casa. A mulher de Zaqueu estava ali, os filhos de Zaqueu estavam ali, os servos de Zaqueu estavam ali, porque ele era um homem rico, ele tinha servo, ele tinha empregado em casa. Amém? E Jesus e seus discípulos, Jesus então olha para ele e disse assim, hoje, o que Jesus disse? Alguém lembra? Hoje veio salvação a esta casa. Diga aleluia. Você é filho de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje veio salvação não só a Zaqueu, mas veio salvação a toda a sua casa. Quando Jesus entra numa casa, Ele quer salvar a casa, todo mundo, não é as paredes não. A casa, que eu quero dizer, é os ocupantes dali. Ele entra para mudar. Quem tem a família já servindo ao Senhor? Levante a mão. Pai, mãe, filhos, quem estão servindo ao Senhor? Não tenha medo. Eu sou pai, né? Eu tenho minha esposa e tenho meus filhos. Toda a sua família que está servindo ao Senhor, levante a sua mão. Tem poucas mãos. Levantaram. Eu não estou falando que é a sua avó, seu avô, estou falando a sua casa. Amém? Diga aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Quando uma porta se abre para Cristo, para uma célula, para uma pregação da palavra de Deus, tudo se transforma. Veja bem, outro ponto muito importante para você entender. Quando Marta e Maria receberam Jesus e os seus discípulos, a bênção de Deus se instalou naquela casa. Como assim, pastor? A bênção de Deus se instalou de tal forma que no decorrer do tempo, o que aconteceu? Lázaro adoeceu. Lázaro era irmão de Maria e Marta. Ele adoeceu e ficou mal. Quando ficou doente, o que aconteceu? Elas disseram para um dos seus servos, por favor, vai atrás de Jesus, ele está muito longe, talvez você vai gastar algumas horas ou um dia de viagem. Então ele foi. Chegando lá, Jesus estava, ele disse, mestre, Lázaro está muito mal, suas irmãs querem a tua presença lá. Jesus falou para eles assim, volte, diga para Maria e Marta que a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai entender, não é para a morte, mas é para a glória.
Aí ele voltou, demorou a chegar, chegou lá falando: olha, Jesus falou que vocês não ficarem preocupadas, porque a doença de Lázaro, seu irmão, não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí elas se alegraram. Puxa vida, graças a Deus, é para a glória de Deus. Mas acontece que veio o final do dia, Lázaro ficou pior e morreu. Elas ficaram sem entender, mas falaram que ele não ia morrer, que era para a glória de Deus, e agora ele está morto. Elas não entenderam. Mas quando Jesus disse, não é para a morte, mas é para a glória, porque a glória de Deus ia acontecer na vida de Lázaro, para todo mundo saber que ele tem poder nos céus e na terra. Amém? Para Deus, nós não morremos, passamos da morte para a vida. Para Jesus, Lázaro teve apenas alguns dias de descanso, né? Aí depois veio o quê? A glória de Deus. É tanto que quando ele chegou, já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Todo mundo sabe essa história. A Marta abraçou Jesus e disse: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Você crê, Marta? Sim, eu creio. Porque se você parar para estudar a vida de Marta, ela não achava que ele ia ressuscitar. Ela achava assim que ia ressuscitar, mas no último dia, como ela disse. Está me entendendo? A Maria chegou e falou a mesma coisa. Jesus disse: onde está sepultado? Ele está ali naquele pequeno cemitério. Então vamos até lá. E foram. Aí quando eles estavam caminhando em direção do cemitério, Jesus começou a chorar. Aí alguns que estavam próximos de Jesus disseram assim: ele está chorando, olha aí. O outro falou assim: poxa vida, mas ele amava mesmo Lázaro, viu? Chorando porque o homem morreu. Outros disseram assim: mas ele não curou, não operou tantos sinais. Até o filho da viúva de Naim ressuscitou. Ele podia ter feito alguma coisa para não deixar esse seu amigo morrer. Era o pensamento do povo. Olhe para mim. Mas Jesus não estava chorando pela morte de Lázaro. Jesus estava chorando por causa da incredulidade daquele povo que estava murmurando, conversando, porque não acreditava. Foi por isso que quando chegou junto do túmulo, Jesus disse: Marta, manda tirar a pedra do sepulcro. Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Eu sei que vocês sabem, mas quando a pessoa, quando morre, ela pode ficar no máximo 12 horas sem colocar nada. Passou disso aí, tem que preparar, porque no 3º dia já sobe, já tudo começa a ficar roxo, vai ficando escuro, a pele começa a ficar mole. No 4º dia então já começa a desmanchar. Lembra que eu falei aqui da vizinha que se suicidou, que morava aqui na esquina? Que ela suicidou sozinha em casa, só foi descobrir 3 dias depois. Ninguém aguentava ficar aqui nesse bairro, num mau cheiro, um cheiro terrível, porque a carniça do ser humano é mais fedorenta do que qualquer outro que você possa imaginar. Eu não conseguia almoçar, parecia que tinha um nó que impedindo eu engolir a comida por causa do mau cheiro. Quando descobriu, era ela. Então a Marta disse assim: olha, já é de 4 dias, Senhor. Tire a pedra. Senhor, mas se tirar a pedra, as pessoas vão tampar as narinas. Aí Jesus falou mais grosso com ela: Marta, o que eu te disse no caminho, Marta? Eu não disse a você que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá lá? Ela disse: sim, senhor. Então manda tirar a pedra. Foram lá e ele mandou os homens tirar a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus olhou para o túmulo e levantou a voz para o céu e disse: Pai, graças te dou por ter me ouvido. Aliás, o Senhor sempre me ouviu, mas estou dizendo essas palavras por causa do povo que se encontra aqui. Havia uma multidão, para que eles possam crer que eu sou teu filho, o enviado para salvar os que haviam perdido. Aí houve silêncio, porque ele havia orado. Quando ele termina de orar, ele olha para o túmulo e fala assim: Lázaro!
Aquela voz ressoou por entre as montanhas, entrou por dentro do túnel, balançando tudo. Lázaro não estava ali apenas o seu corpo. Lázaro já estava no paraíso, mas lá no paraíso ele ouviu a voz do eu sou. Ele ouviu a voz daquele que disse: eu sou o que sou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele ouviu a voz de Cristo. Pode aplaudir mais forte. Lázaro ouviu a voz de Jesus e ele desceu. Lázaro desceu, estava lá no paraíso, ele desceu para entrar onde? No seu corpo. Por isso eu tenho falado, nós somos triunos, nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Quando esse corpo cai, nosso espírito, nós não podemos ficar mais aqui. Por isso tem que sair daqui da terra. Aí então ele volta e entra numa velocidade incrível, entra no seu corpo, e o corpo que estava podre já tudo voltou ao normal, ficou são, sem nenhum cheiro. Nele estava um cheiro sim, mas um cheiro do Espírito de Deus. Ele vem com dificuldade porque estava enfaixado e aponta na porta. Quando aponta na porta, imagina aquele povo que Jesus havia dito: meu Deus, para que eles possam crer que eu sou o teu filho. Todo mundo, outros, quem sabe, preparou as pernas para fugir, né? Preparou. Você já viu alguns comentários por aí de pessoas que estavam pronto para sair para o cemitério e voltou. Há pouco dia saiu outro de novo, né? A mulher já estava pronta para ele errar, ia fechar o cartão, a mulher levantou no caixão. Está me entendendo? Eu não sei o que houve, mas eu acredito que não ficou ninguém na sala, né? Saiu correndo assustado porque, né? Se você olhar para lá, Lázaro, eu acredito que naquela época foi a mesma coisa, né? As pessoas ficavam olhando para ele: será que é ele mesmo? Acredito que algumas pessoas disseram: mas como, será que ele morreu de verdade? Mas eu quero dizer a você: morte não tem poder diante do nosso Jesus. Amém? Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Lázaro ressuscitou. Por que Lázaro ressuscitou? Porque a bênção do Senhor estava na casa de Maria e Marta e seu irmão Lázaro. Se a bênção de Deus está na sua casa, pode acreditar, Deus vai operar. Não duvide, não tenha dúvida que Deus pode todas as coisas. Quem está entendendo, fala amém. A bênção se instalou na casa dela por causa disso. Agora eu olho para você: se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Não é verdade? Deus nos dá tempo para tudo neste mundo. Você tem de segunda, uns vão até sábado, outros até sexta, para trabalhar, não é? Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para estar com sua família, você tem tempo para comer um churrasco com a sua família, você tem tempo para assistir um filme, você tem tempo para tudo. Agora eu pergunto, você, quanto tempo você tira para Deus durante uma semana? Quantas vezes você cultua o Senhor? Ah, pastor, eu só vou 2 vezes no mês na igreja. Eu pergunto, está certo? Quantos dias o Senhor dá para você? Todos os dias, não é verdade? Você tem toda semana, todo mês. E às vezes nós tiramos o mínimo possível para cultuar o Senhor. Quem está entendendo, fala amém. Eu sou domingueiro, pastor. Não seja domingueiro. A Vivi, ela deu uma palavra aqui na quarta-feira. Ela falou assim: pastor, eu sou professora, eu dou aula, e mexer com criança não é fácil. Eu pego cedo e termino tardezinha, 6 horas, chego em casa cansada, mas eu vou no culto de oração, eu vou na quarta-feira, eu vou no culto na célula, né? E vou na célula. Eu estou procurando mais tempo para Deus. Nós precisamos dar tempo para Deus. Você tem tempo para sair com sua namorada, você tem tempo para sair com sua esposa, a gente tem tempo, Deus nos dá esse tempo, mas a gente tem que lembrar, Deus nos dá para que a gente possa oferecer a Ele também o melhor. Quem está entendendo, fala amém. Quanto tempo você tem para Deus durante a semana? Pense aí com você. Lembra que aqui temos culto de oração na segunda, quarta-feira nós temos aqui a campanha do voto, e domingo nós temos aqui, às vezes de manhã com o pessoal e à noite, constantemente às 18 horas, transmitindo a palavra do coração de Deus aos nossos corações. Digam amém.
A Bíblia diz que Áquilas e Priscila, que deu uma passada aqui no domingo passado, foi a primeira célula que eles abriram, e eles conquistaram muita gente. Paulo, que antes era Saulo, que agora era Paulo, ele ficou hospedado na casa deles, e junto eles conquistaram muitas vidas para o reino de Deus. Digam aleluia. Muita gente eles conquistaram para a glória do Senhor. Eu volto a fazer a mesma pergunta que fiz domingo passado. Do dia que você nasceu até hoje, nasceu de novo, eu estou falando, do dia que se converteu até hoje, quantas pessoas você conquistou para Cristo? Pense nisso. Jesus te salvou para você poder salvar. Jesus te conquistou para você poder conquistar outro. Jesus usou alguém para ganhar você, para usar você para ganhar outros. Como você vai chegar diante de Deus de mãos vazias? Você pode muito bem falar de algo. Tem um monte de folhetinha ali da Bíblia. É um prato cheio para poder fazer evangelismo. Você convida alguém, fala. Não sabe falar muito, pede o Espírito Santo e ele vai te dar sabedoria. Quem está com sono, fala amém. Incrível, viu? A primeira vez que eu vi todo mundo acordado. Ninguém dormiu, ninguém falou amém. Então, eu fiquei feliz porque eu estou vendo que vocês estão prestando atenção, né? Amém. Alguns pregadores que pregam aqui, eles falam comigo, eu gosto de pregar na igreja, na sua igreja continental, porque o povo ele ouve, ele dá atenção àquilo que está sendo falado. Eu falei, glória a Deus. Porque tem igreja que você vai pregar, você está pregando e sai meio mundo de glória e aleluia, até mesmo de você concluir o texto, né? Eles dão glória fora de hora. Quem está entendendo, fala amém. Diga aleluia. O Velho Testamento nos relata, cadê o relógio? Está ali. O Velho Testamento nos relata que quando o profeta Eliseu, ele foi na região de Tsunami para pregar ali, ele pregou o dia inteiro, evangelizou muita gente, desde o Velho Testamento. Ninguém o convidou para ir à sua casa, daquele que estava ali. Mas uma mulher chamada Sunamita, que estava mais distante assistindo tudo aquilo, ela percebeu que ninguém havia convidado ele. Ela foi lá e convidou e disse, olha, onde você vai passar a noite? Ele disse, ainda não sei. O Senhor vai preparar. Pois o Senhor já preparou. Já conversei com meu marido, o Senhor vai passar a noite na nossa casa. E recebeu o homem de Deus na sua casa. E assim que eles receberam o homem de Deus na sua casa, a bênção começou a se instalar ali. Ela já era uma mulher próspera e ela ficou mais próspera ainda. Aí o profeta foi agradecer ela e disse assim, olha, você me tratou tão bem, recebeu a gente tão bem, abriu as portas para que daqui a palavra de Deus pudesse sair. Eu quero te fazer a pergunta, você tem filho? Ela disse, não, eu sou estéril, não tenho filho. E o meu marido também já está bem velhinho. Amém? Quem está entendendo, fala amém. Aí ele virou para ela e disse assim, pois a bênção de Deus desceu sobre a sua casa. Daqui a 9 meses você vai ter um filho. Ela não duvidou, ela não perguntou, como que eu sou estéril? Não, perguntou, ela creu, diga aleluia. Ela acreditou de todo o seu coração. O que aconteceu? Durante esse período ela mandou construir um quarto com a cama, cadeira, uma mesa, a garrafa d'água para que ele viesse, já tinha o lugar onde ele ia ficar. E ele não perdia tempo, toda vez que vinha, ele transmitia a palavra também para aquela família. 9 meses depois, quem chegou na casa daquela família? O bebê que o profeta havia profetizado. O menino cresceu, foi só alegria, a bênção estava sempre naquela casa. Quem está entendendo, fala amém. Mas o diabo, ele não gosta de quando você está crescendo bem, está bem financeiramente, espiritualmente. Ele quer fazer alguma coisa para tirar você daquela direção. E ele então cravou uma doença naquela criança. A criança ficou tão mal que a criança não aguentou, veio a falecer. A criança morreu, fala morreu. A mulher entrou em desespero, pois durante toda a sua vida, estéril, nunca teve filho. O dia que tem um filho, o filho morre, quem é que não entra em desespero? É por isso que Abraão, quando disse para a sua esposa, olha, eu vou oferecer um sacrifício lá, mas ele não falou para ela que ia sacrificar era o filho, porque se falasse o que ia acontecer, a mulher ia deixar? A mulher ia levantar um pé de guerra ali, não vai levar, não, meu filho não. Mas
O menino adoeceu e morreu. Ela mandou chamar o profeta veio, mandou o auxiliar na frente, vai correndo lá e diga que eu estou chegando. Chegou lá, o menino estava morto. Ele então entrou no quarto onde estava a criança, morta, e ordenou que o espírito de vida que já tinha saído voltasse e retornasse àquele corpo. E o milagre aconteceu. O menino veio e entrou no seu corpo, e o menino ressuscitou para a glória do Senhor Jesus. Quando a bênção de Deus entra na casa, o inimigo não consegue fazer nada. Ele pode tentar, mas ele não será vitorioso, porque quem é vitorioso é quem está fazendo a vontade do Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Quando se abre a porta para o Evangelho, os céus descem naquela casa e tudo se transforma. Digam amém. Eu quero concluir essa pequena fala nesta noite dizendo: nós estamos mais próximo da vinda de Cristo do que tudo que você possa imaginar. Se você soubesse o quanto está próximo o ressoar da última trombeta, você daria mais tempo na obra de Deus. Você faria alguma coisa nesses últimos dias. Digam amém. É só você olhar na internet, olhar nos jornais, a ameaça que estamos tendo no mundo. A Rússia, a China. Amém? Tem mais ainda, a Coreia do Norte, onde tem aquele cabra lá que eu não falo o nome dele completo, eu falo o nome dele assim, Kim Jong-un. Eu chamo ele. Ele. E quem mais? Agora os Estados Unidos se levantou. O presidente dos Estados Unidos se levantou dizendo: a terceira guerra mundial está para começar. Porque se eles mexerem, eu vou apertar o dedo lá. Agora imagina o que está para acontecer no mundo. Então, irmão, uma guerra mundial vai acontecer fome, mercados vão estar fechados. Não é porque está acontecendo lá que aqui em São Paulo vai acontecer sim. Lembra que eu contei para vocês um tempo atrás que eu sonhei que eu fui numa andorinha comprar uma carne, né? Eu falei: vamos comer carne hoje, não vamos comer ovo, não, vamos comer carne. Chegando no supermercado, as prateleiras estavam tudo vazias. Eu fui na seção do açougue, o vizinho falou assim: esse mercadinho da frente aí, talvez você ache que aqui não tem mais nem um fiapo de carne. E eu fui até lá, tinha uma pelanca pequenininha assim. Eu falei: não é possível. Aí eu acordei. Eu falei: meu Deus, o que é isso? É para mostrar que se uma guerra mundial acontecer como está previsto, vários lugares do mundo vão passar necessidade. Mas quem tem Jesus, Jesus vai controlar, Jesus vai abençoar, Jesus vai suprir, porque Ele cuida dos seus, e quem é de Jesus, aplauda o nome dEle. Diga: eu sou de Jesus. Fique de pé. E mais uma vez aplaude de pé, dizendo: eu pertenço a Jesus Cristo. Está muito fraco, não está? Jesus quer usar muita gente que estão aqui, muitas pessoas que estão aqui hoje. Ele quer usar muita gente nessas últimas horas, para que você não tenha vergonha de falar do amor dele. É tão simples. Hoje no culto de manhã o pastor Sérgio trouxe uma palavra excelente. Amém? É muito simples receber Jesus e fazer a tua vontade. Fala assim: a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade. Retira de mim o medo, retira de mim a vergonha, retira de mim a preguiça. No nome de Jesus, eu pertenço ao Senhor Jesus. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: você pertence ao Senhor Jesus.